explica a razão, né, de a urbanização dos países europeus e dos Estados Unidos ter ocorrido antes da urbanização da América Latina. Então, por que ocorreu a urbanização bem antes, né, de outros países, né, da América Latina? Por que isso ocorreu? Primeiramente, né, o que aconteceu lá nos países europeus? Podemos citar ali a primeira ocorrência foi então a Revolução Industrial, né, que ocorreu primeiramente na Inglaterra, lá no século XVIII, né, e depois então foi se espalhando em direção a outros continentes, tá, outros países ali, ok? Então, no começo da industrialização, as indústrias era construídas então próxima, né, às cidades, e assim fazia então que essas cidades se tornassem mais urbanizadas, ok? Então começava a se tornar mais então urbanizada ali, bem anterior que a da América Latina, ok? Entre os problemas das cidades latino-americanas, aponte qual deles você acredita ser o mais grave. Justifique a sua resposta. O pior, né, de todas. Então a pobreza é o mais pior ali. Por quê? Porque ela priva parte significativa da população de suprir necessidades básicas, como alimentação, assegurar ali a saúde, até a educação, né? Então a pobreza extrema ela faz então que as crianças, né, que a população em geral tenha falta de algumas necessidades básicas, como alimentação, saúde, educação, né? Então vai privar, né, o acesso a esses. As cidades latino-americanas são a expressão visível das desigualdades sociais. Explique essa afirmação. A ocupação do solo urbano, ou seja, construção de casas, prédios, comercial, etc. Então, a primeira vista da diferença ali, da desigualdade, é a questão das construções. Temos favelas, né, com falta de acesso à escola, falta acesso de saúde, né, e também levando em conta a sua renda dos seus habitantes. Então, a construção ela vai variar dependendo da sua renda, da população, ok? Então temos bairros com melhores infraestruturas e temos bairros com poucas infraestruturas, né? Interpretar o mapa, né, e responder as questões. O que o mapa está falando? O mapa está falando das habitações precárias em 2014. Então está falando ali sobre a precariedade, né, das construções ali nos países pobres, né? Vocês podem perceber aqui, tá? E depois responder as questões ali. A questão A: aponte o país da América Latina que apresenta a mais elevada porcentagem da população urbana vivendo em habitações precárias em 2014. Eu respondi. O país com as piores condições ali de moradia, então é o Haiti, né? Entre 62,8 a 95,6. Em relação à América do Sul, quais países apresentam os menores porcentagens os menores percentuais da população urbana vivendo em habitações precárias em 2014? Podemos então citar ali Argentina, né? Brasil, Colômbia e Suriname. Então em 2014 esses países estavam ali em torno, né, da percentual, né, da população total, né, entre 5,5 a 23,9% da população vivendo em situações precárias. Cite um país africano e outro asiático cujos percentuais correspondem aos mesmos intervalos em que consta o Brasil.
Então, quais países que estão ali no mesmo nível do Brasil? Então, podemos citar ali na África, na África podemos citar a África do Sul, o Egito, Marrocos e a Tunísia. Na Ásia podemos citar a Indonésia, Turquia, Síria, Jordânia e Armênia. Ok? Entre 2011 e 2015, o Brasil recebeu cerca de 8.400 refugiados. Observe o gráfico e aponte qual foi o principal motivo que levou as pessoas a se refugiar no Brasil. Então aqui temos então um gráfico, né, que apresenta ali os motivos, né, entre violação de direitos humanos, perseguição política, reunião familiar, perseguição religiosa, perseguição por grupo social e o principal motivo então foi a violação de direitos humanos, ok? Eu botei isso. 11 ali para ler, então para ler o fragmento, né, e responder as questões, ok? É um fragmento ali sobre a formação populacional no Brasil, sobre questões históricas, né, entre outros ali. Questão A. Segundo o fragmento do texto, por que a postura conservadora e retrógrafa, discriminatória e xenófoba em relação aos migrantes deve ser combatidas? Alguém fez? Primeiramente, os imigrantes eles contribuem então para a formação, né, do aspecto cultural, econômico, até científico, né, nos países em que eles se instalam, tá? Então devemos perceber, pessoal, que quando vem uma pessoa de fora, ela vai trazer também ali seu costume, sua cultura, né? Então vai influenciar ali, vai gerar então uma nova cultura no Brasil, tá? Além dos aspectos científicos também, dos conhecimentos, porque muitos desses imigrantes são formados, né? Tem uma formação, tá? Então eles têm um conhecimento ali, conhecimento científico, um conhecimento em geral, né? Então nós não devemos criar ali preconceito. A questão B. Questão B. No meio social em que você vive, os imigrantes são tratados de modos respeitosos? Explique.